Olá, eu sou Débora Martins e este é o podcast da Escola de Negócios. E como sempre, trazemos convidados especiais para falar de algo que é do seu interesse, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. E hoje eu trago aqui duas convidadas que vão falar de assuntos que às vezes você acha até que está fora de moda, mas não, meu amigo, não. Está muito em alta, mais alta do que nunca. Elas são celebrantes de casamento. E casamento, gente, com celebrante é a nova forma de dizer sim. Sejam muito bem-vindas. Tudo bom, Neuza? Tudo Neuza bem. Bregalante. Neuza, já fala um pouquinho pra gente da sua trajetória aí como celebrante. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, Débora, com a minha amiga Regina, né? Celebrante também. E é um prazer fazer esse podcast com vocês. Ai, muito obrigada por ter vindo. E conta um pouquinho, como é que você entrou nesse mundo? Então, né, eu sou servidora pública, eu trabalhava na Unifesp e eu fazia os eventos da entidade lá, né? E um dia eu comecei a me apaixonar. No começo eu só preparava os eventos, aí eu comecei a me apaixonar por apresentar. E na minha equipe não tinha ninguém que queria fazer esse serviço. Então, olhavam para mim. Vai você. Vai você. Eu fui. Aí, eu aposentei e fiz vários cursos de celebrante, oratória, comunicação. E resolvi celebrar casamento, que é uma coisa linda, né? Muito a paixão da minha vida. E tem uma amiga aqui também que é uma fera no negócio, né? Que é a Regina Midori. Regina, e você, Regina? Como é que você tá? E como você começou na área de celebrante de casamentos? Gostaria também de agradecer o convite, tanto para você, Débora, quanto para a Neuza. E é um imenso prazer estar aqui. Que bom! E assim, eu era bancária. E existe vida após a aposentadoria também. E eu me aposentei em 2013 e o meu filho participava de um grupo de taikos. O que é taiko? São aqueles tambores japoneses. Que toca lá na Liberdade, nos festivais. Isso. E aí, então, na minha casa sempre muito cheio de jovens, né? Isso. E aí, com isso, chegou um grupo de jovens e a menina estava fazendo aniversário. Era dia 9 de fevereiro de 2014. E ela estava fazendo 14 anos e nunca tinha comemorado seu aniversário. Nossa. Eu, como mãe, como mulher, por mais difícil que seja a nossa situação, nem que seja um bolinho, Sim. e a gente canta só entre nós, em casa, né? Eu não deixo passar em branco. E aí eu fiquei sabendo que a mãe faleceu no parto e o pai ficou com 3 crianças. Então, para ele poder criar essas crianças e poder trabalhar, ele montou uma oficina de costura em casa. Aí ele ficava entre mamadeiras e a máquina de costura. Com isso, nós, do grupo, reunimos e fomos fazer uma festa surpresa para ela quando ela fosse fazer 15 anos. Como era tudo voluntário, cada um ia trazer um pratinho para a gente fazer a festa. De início era para fazer no quintal, mas tomou uma proporção tão grande que virou um evento para 300 pessoas. Uau! Aí tivemos que ir atrás da diretoria, de algumas associações, para conseguir fazer esse evento. E conseguimos gratuitamente. Só que, dessa forma, nós não tínhamos verba para nada. Aí eu entrei no YouTube, no Google, e fiz ali um roteiro caseiro. E dessa forma foi tão impactante, tão emocionante, que a partir daí eu comecei a realmente estudar muito. Fui para o Senac, já fiz mais de 40 cursos, sempre tentando fazer o melhor, a evolução, né? Para que a gente consiga estar sempre aprimorando. Que ótimo, gente, que histórias emocionantes, né? A gente já começa se emocionando aqui. E eu levantei alguns dados aqui para ressaltar a importância do papel do celebrante hoje no mercado, né? O que acontece? O contexto atual, eu percebi que as rotinas, de uma maneira geral, elas estão mais aceleradas, né? E a gente fez um bate-papo e falou sobre essas exigências dos casais hoje. E o que os casais esperam
dentro de uma cerimônia? Eles querem tudo mais rápido? Eles querem... Como é que é hoje, Neuza? Então, os celebrantes, né, hoje o papel do celebrante é muito importante, porque muitos casais, nós estamos num outro mundo, né? Principalmente depois da pandemia. Eles estão no segundo casamento, no terceiro casamento, e eles querem alguém que possa fazer essa cerimônia. Porque o padre, por exemplo, ele não casa duas vezes na mesma religião. Eu não sei como é que são os evangélicos, se pode ou não, desconheço. Mas os católicos não fazem o casamento duas vezes, é uma só. Então, e outra coisa também, eles esperam uma celebração mais que eles possam acrescentar alguma coisa. Eles podem fazer na praia, pode fazer, entendeu? No quintal de casa, Que pode seja ser mais no personalizado. buffet. E na igreja é uma coisa meio engessada, né? Tem que ser aquilo que existe o padrão de cada igreja. Eu conheço mais a católica. Eu casei na católica, entendeu? Então eu conheço assim bem como que é. É aquele padre, entendeu? Aquela decoração da igreja, você não mexe em nada. Entendeu? Ali no altar, você não pode mexer em nada, você pode mexer numa decoração onde ficam os convidados. Mas no altar, não. E eles querem uma coisa mais tranquila, do jeito deles, personalizada, entendeu? Então, é isso. Mudou, né? Mudou muito o perfil, né? E o que mais que eles querem, assim? Às vezes, um é de uma religião, outro é de outra, né, Regina? E o que eles pensam, assim, quando... Olha, a gente quer que fale um pouco, que faça uma referência. Acontece isso também, né? Quero uma referência da minha religião, da dela, ou quero criar algo novo. Também existe isso? Existe. Essa forma hoje do celebrante, ela é realmente muito personalizada. Então, nós vamos construir de acordo com o sonho do casal. Então, um exemplo. No caso, temos uma família que é católica e outra evangélica, outra umbandista ou budista, né, que seja. Hoje, o nosso país ele é muito rico, né? Rico, né? Diversidade de religiões. Exatamente. Tudo. Então, para que a gente não... Aí, qual é a dúvida do casal? Suponhamos, eu vou contratar um padre ou um pastor? Se eu contratar um, eu vou poder estar fazendo uma desfeita para o outro, família, né? Ou os casais. E, na verdade, o celebrante ele está ali para fazer a união do amor. De uma maneira bem imparcial, né? Sim. Mas tornando o evento único. Exatamente. Então, dessa forma, o celebrante ele vai poder conduzir ali uma cerimônia da forma que eles gostariam. E se, por um acaso, eles quiserem algum trecho bíblico, alguma menção, aí eles passam para que a gente possa verificar, porque mesmo no evangélico tem várias passagens. São várias linhas, também mesmo no budista, né? Então, o que acontece? Tem vários tipos de Bíblia, apesar que tem muita coisa igual, mas também tem várias coisinhas nas entrelinhas que são um pouquinho diferentes. Então, a gente pega exatamente a essência que o casal acredita. Então, um exemplo, eu posso fazer assim, na bênção, tipo um Pai Nosso, um Coríntios 13, que aí, na verdade, que nem o Pai Nosso, é uma oração universal. Então, ele vai atender o católico, o evangélico, o umbandista, entendeu? Então, ele não ofende nenhum e vamos estar todos abençoando o casal para que eles sejam muito felizes. Que maravilha! Agora eu tenho umas perguntas aqui, porque, gente, é muita coisa que a gente precisa saber. Porque, às vezes, as pessoas talvez pensem, né? Ah, mas quando eu contrato lá um buffet, quando eu contrato um pacote, né? Já pensar o celebrante vem junto, né? Eu acho que muita gente pensa isso, né? Ah, é algo assim que já está no pacote, né? E, na verdade, vocês têm agendas apertadas, não são só casamentos, são outros eventos também, né? Então, assim... vocês contaram um pouco de como se tornaram, o estudo e tudo mais. E como que as pessoas contratam um celebrante? Porque eu acredito que são muitas coisas para se pensar, né? Eu já casei,
eu sei como é que é, muita coisa. E qual é o caminho? Como que elas devem procurar e como que elas devem escolher esse profissional? Então, isso é uma coisa importante, porque às vezes o casal, ele não pensa no celebrante primeiro, ele deixa por último. E não é assim, né? Então, eu acho que no momento que você contrata um buffet, né, Regina, você já deve, entendeu? Pensar no celebrante. Porque por que você contrata um buffet com 1 ano de antecedência? Né? É verdade. O celebrante não está nesse pacote. Gente. Aí, por fim, que eles vão pensar, é verdade, e o celebrante? Porque muitos casais, às vezes, nem têm religião, entendeu? E eles pensam... Eu sei porque a minha filha, quando ela foi casar, ela pensou no celebrante por último. Por último. Gente, tudo pronto. Nessa época, eu ainda não fazia celebração. Aí eu fui convidar um amigo meu, entendeu? Para fazer. E a sorte é que ele tinha agenda. Então, os noivos devem pensar no celebrante primeiro. Ou junto com o buffet. Gente, que impressionante. E, Regina, me fala uma coisa sobre... já pensou, né? Já vamos contratar. E como se dá essa parte da comunicação? O que vocês fazem, né? Na verdade, vocês entram em contato com o casal? O que o casal precisa enviar para vocês? Então, eu coleto toda a história deles, eu gravo um depoimento, eu troco muitos áudios no privado. Para quê? Porque o que conta na história, primeiro que a história é sempre exclusiva, é única. Única, é verdade. E aí, o que acontece? O que o casal conta junto, os dois já sabem. Agora, o que ela me conta no PV, ou ele me conta no PV, entendeu? Quais são os momentos mais importantes, mais românticos, engraçados, tem poema, tem música, tem algum defeitinho que pode me contar. Essas coisas é que vai ajudar com que eu consiga surpreender o outro no altar. Ah, entendi. Faz tipo um storytelling, né? Daquele relacionamento, né? Então, naquele dia de chuva, ela já te amava. Uma coisa assim. Isso, exatamente. O que admira também um no outro é bem importante. Às vezes é surpresa para eles, né? Nossa, eu não sabia que você admirava isso em mim. Não sabia nem que eu podia jogar futebol, que você não ligava, né? Bem por aí. Muito bom. Esses dias nós recebemos uma convidada aqui que ela falou que a noiva estava tão envolvida no casamento, foi a Kátia DMS, esteve aqui com a gente. Ela falou assim, a noiva ela era tão envolvida no casamento, que teve uma hora que ela falou assim, tá, mas depois da lua de mel ele vai morar com você, né? Ela, não quero. Ela só queria casar, ela não queria o noivo lá. Então, a coisa da convivência também. Né? E é muito, muito gostoso, né, tudo isso, né? Vocês fazem parte de um momento muito único, muito especial, né? E outra pergunta aqui, quando vocês estão lá celebrando o casamento, ali já é possível obter um feedback dos noivos? Ah, sim, tanto dos noivos, como dos padrinhos, como os convidados. Os convidados vêm falar com a gente, nossa, fiquei com vontade de casar de novo. E isso é muito emocionante e gratificante para a gente, né, Rê? Porque... E depois também eles mandam em áudio, entendeu? Tá lá no Lua de Mel e tá mandando, olha nós aqui, entendeu? A gente quer agradecer. Isso não tem preço, viu, Rê? É verdade, a Rê sabe que não tem preço isso, é gratificante isso que demais. faz com que a gente saiba que nós estamos no caminho certo. Porque não é apenas uma profissão, é algo que a gente faz com amor. Com amor. Então, a gente faz de todo, estuda cada detalhe
para que a gente consiga eternizar realmente esse momento no casal. Que lindo, gente. Eu já fico, me emociono, eu já me emociono aqui só de lembrar de alguns momentos e tal. E me diz o seguinte, outra coisa, falando de comportamento de noivos, né? Agora a gente tem os casamentos homoafetivos, nós temos os pets nas cerimônias, e mudança de buquê, daqui a pouco o buquê vira uma bolsa. Tem muita coisa nesse mercado, né? E assim, e isso exige demais de vocês. Como que é a rotina de vocês em buscar essas informações? Eventos, essas coisas todas? Assim, né? Eu faço a história do casal, assim, né? Quem vai entrar com essa aliança, né? Geralmente são as avós, que nossa, emociona muito os convidados. Os filhos, porque muitos casais já têm filhos de outros casamentos, entendeu? E a gente vai construindo junto, sabe? Vai fazendo um acompanhando as tendências e também ouvindo, né? Ouvindo muito, né? Às vezes são os pets que entram. Então é muito emocionante, né? Muito emocionante. Emociona todo mundo que está lá. É verdade. Que aí que é o feedback imediato, né? Que é a lágrima lá da vozinha, da mãe ali escorrendo. É verdade. É muito bonito mesmo. E aqui tem alguns vídeos, né? De cerimônias. Esse foi Cerimônia das Areias? É isso. Na verdade, como essas meninas, elas pediram que eu criasse uma cerimônia do arco-íris que representa o grupo homoafetivo. Então, através a cerimônia das areias, mas com um enfoque justamente para o público homoafetivo. Olha! Então, é um texto todo elaborado, de acordo com o que eles gostam. E, além de ser das areias, ali, o que eles estão fazendo? Eles estão lacrando o vaso com a flor do amor, coisa que não é comum nas cerimônias das areias. Por que ele está sendo lacrado com a flor do amor? É para que não se perca nenhum grão, nem um momento, desse momento mágico, dessa união, desse dia tão especial. Gente, que coisa linda. Ai, eu fico arrepiada. Eu casei em Cerimônia das Areias. Cadê a minha? Vamos ver a minha aí. Deixa eu pedir pro Vitor colocar. Eu casei. Gente, eu já descasei, tá? Mas eu casei em Cerimônia das Areias. Foi muito lindo. E eu lembro que a celebrante foi a Rejane Otsuka. A gente fez aqui, nós casamos num restaurante, né? E aí eu escolhi prata, ele escolheu azul. E eu lembro que o texto que ela fez falava sobre fundir areia e transformar em vidro, né? Então foi muito legal. E a gente ganhou esse vidro que ele era flutuante, assim, ele não tinha contato, né? Ele era apoiado, assim, foi muito bonito, muito bonito. Então, eu sou igual a Gretchen, casei algumas vezes, né? Então, esse daí é do meu último casamento com o pai da minha filha, o Edson, né? Mas pode tirar. Tira. Já passou. Já passou. Ai, gente, são tantas informações, assim, tantas coisas interessantes a perguntar. E eu gostaria de saber, assim, Neuza, que a gente está falando, assim, claro, óbvio, de casamento, mas vocês também realizam outros tipos de eventos, né? O celebrante, ele também é convidado para marcar outras datas, né? E quais são essas outras datas? Sim, são aniversários, né? Principalmente das vozinhas, né? Que os netos querem presentear com uma celebração, contar história, né? Agrega a família ali naquela história de cada um. São batizados, são debutantes, né? Então, tem várias coisas que a gente pode fazer. Eu também faço mestre de cerimônias, né? Da parte corporativa. Então, é infinidade, né? E agora tudo voltando, né, gente? Que maravilha, né? Acabou aquela coisa da pandemia, o povo quer casar, o povo quer fazer festa, quer celebrar, muito né? Muito gostoso. Celebrar a união, o amor. E uma dúvida que eu tenho aqui, uma curiosidade. Esses casamentos hoje, depois da pandemia, eles diminuíram? Não são mais aquelas festas para 300? Está diminuindo? É uma tendência isso? Porque começou aquela coisa dos aniversários em apartamento, bolo na caixa, só aquele... Isso também aconteceu com as cerimônias de casamento? Elas têm diminuído, Regina?
Isso, na verdade, depois da pandemia, abriu um leque. Hoje, os casais, eles não precisam se preocupar em fazer algo grandioso, mas ele tem que se preocupar em realizar o seu sonho. Sim. Por quê? Quem sonha em se casar de noiva, ela não vai se contentar apenas com o civil. Isso. Tanto que eu fiz, alguns dias atrás, um casamento de um casal que já fez o efeito civil há 26 anos atrás. Nossa. E o sonho deles era que ela entrasse de noiva e ele pudesse recebê-la no altar. Ai, que lindo. Então, a gente, hoje, com a pandemia, existem casamentos intimistas que são os mini weddings. Tem o Elopement Wedding, Destination Wedding, que a gente pode fazer casamentos. Olha, já fiz um mini wedding para 12 casais, 12 pessoas, convidado. incluindo o casal, que são. Ela entrou de noiva, tinha um altar maravilhoso, tinha violinista, um buffet muito bom. Gente. Entendeu? Só que era somente com as pessoas que realmente importam para eles. Então, você consegue planejar e fazer algo desse jeito, coisa que se fosse para 300 pessoas seria impossível. Sim. E eu acho que marca muito mais, né? Porque as pessoas estão muito mais imersas ali naquele momento, né? Que coisa mais linda, gente! Olha, é tanta informação aqui. E assim, para fazer, agora, como é uma escola de negócio, né? A gente sempre deixa uma lição para as pessoas que querem empreender nessa área, né? Porque, pelo que vocês falaram aí, exige muito estudo, a vivência também, relacionamento humano, essa coisa toda. E a dica para quem está começando, Neuza? A minha dica é casem. Casem. Casem, que é muito bom. Eu estou há 47 anos casadas, né? E assim, pretendo continuar até o fim da minha vida. E a minha dica é, procure sempre um celebrante, entendeu? Se o seu sonho para realizar não é numa igreja, porque tem gente que não abre mão da igreja, né? É religioso, não abre. Mas tem aqueles que não têm religião, ou que são de religiões diferentes, entendeu? Ou mesmo não querem, né? Querem só celebrar o amor. Então, procure um celebrante que, né, pode fazer esse papel bem bacana e você vai ficar bem feliz. Ótimo! E o celebrante, ele é uma espécie de palestrante que encanta, que emociona, né? Isso surpreende. E não tem igual, né? Um é diferente do outro, né? Totalmente diferente. Porque, na verdade, o celebrante é um profissional que ele está se aprimorando cada dia para a gente poder tornar único aquele dia. É diferente de você pegar um amigo que nunca fez nada. Ele fala bem, mas... Ele fala bem, dá um texto para ele, né? Exatamente. Então, se você quer algo para tocar o seu coração, mesmo que você não lembre, lógico que você não vai lembrar de todas as palavras que o celebrante vai te falar, mas no seu coração, a emoção do que você sentiu, isso você nunca mais vai esquecer. Que maravilhoso. Gente, infelizmente, nosso tempo está acabando e é tanta coisa que a gente tem aqui para perguntar, tanta coisa emocionante, mas vocês já deram várias informações, principalmente para trazer segurança para aquelas pessoas que pretendem, né, concretizar, né, todo esse sonho. E eu vou deixar essa câmera aqui para vocês passarem os seus contatos, né? Pode passar seus contatos, Neuza? Meus contatos é Neuza Pregalante, celebrante, e eu estou no Instagram, lá tem tudo, né? Pode procurar que tem tudo. E o meu, como é que fala? O meu desejo é que vocês procurem um celebrante, que vocês pesquisem esse celebrante, se ele não deu furo em ninguém. Isso. Porque às vezes acontece, né? A pessoa dá furo, não foi, aconteceu alguma coisa. Porque ele tem que ter responsabilidade. Se acontecer alguma coisa com o celebrante naquele dia,
ele já tem que ter o contato de uma outra pessoa que vai substituí-lo. Isso, importante. Porque pode acontecer alguma coisa com qualquer um, né? Então a pessoa tem que saber, né? Se não der, eu chamo a Regina para ir me substituir. Isso. Ou seja, é um profissional que ele também deve ser pesquisado, cotado e receber a mesma atenção de qualquer outro item envolvendo o casamento. Claro, né? claro. Muito bom, Regina. Minhas redes sociais é Celebrante Regina Midori. Estou no Instagram, em todas as redes sociais. Estou à disposição de todos. É assim, procurem um celebrante que vocês tenham empatia. Tem que ter o match. Isso. Tanto de vocês para com o celebrante e do celebrante para com os noivos. Porque dessa forma vamos construir uma cerimônia incrível. Maravilha. Mas gostaria também de deixar o meu lema aqui para vocês. Ótimo. Se houver o brilho no olhar, a lágrima escorrer e a emoção tomar conta do seu coração, a minha missão estará cumprida, porque é o que eu amo fazer. Ai, que lindo! Muito obrigada. E a pergunta que não quer calar. Não, a gente tem aquela pergunta para fazer aqui para vocês. E já aconteceu, naquele momento de falar se tem alguém contra o casamento, já aconteceu de alguém falar, eu sou contra! Já aconteceu isso? Não, né? Amigo, não, nunca aconteceu, não. Como eu faço também com efeito civil, então eu oriento antecipadamente que durante a celebração social podemos fazer todas as brincadeiras, ser de forma descontraída. A única coisa que não pode acontecer é o celebrante ser surpreendido. Isso. Ele precisa saber primeiro. De tudo. E somente na hora do efeito civil, que aí não podemos ter não podemos ter nenhum risco de cancelamento. Então, nesse momento, não pode brincar. Isso, e é uma coisa muito no imaginário, né? Dos filmes, novelas, né? Vai entrar alguém, vai ser contra. Muito bom. Gente, um prazer enorme recebê-las aqui. E a gente encerra, né, com esse agradecimento, com essas imagens lindas aí, ó, já dá para perceber, né, só na imagem, o sorriso dos noivos, e falar que o trabalho de vocês é aquele trabalho que realmente faz a diferença, encanta, emociona, né? E desejar muito sucesso para vocês. Desejar sucesso para vocês é pleonasmo, né? Vocês já são um sucesso. E a gente vai encerrando por aqui. A Escola de Negócios fica por aqui. Você encontra a gente em todas as redes sociais. Um forte abraço e até a próxima.